Irmãos, Isaías capítulo 6, verso 5. Coloca ali para a gente, filho. Isaías capítulo 6, verso 5 até o verso 8. Nesse texto em Isaías nós vamos encontrar uma visão de Isaías. Isaías, ele diz que ele teve uma visão, o Senhor estava sentado no trono, e ele viu anjos, querubins, que tinham 6 asas, 2 cobriam os rostos, 2 cobriam os pés, e 2 voavam. E quando ele teve essa visão, ele se espanta. E aí ele vai dizer algumas palavras. Isaías 6, capítulo 5, são essas palavras aqui. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, amados? Nós vamos entender, amado, nessa visão de Isaías, a respeito de uma chama que acontece nele, e existe um propósito, existe um objetivo de Deus, tocar em Isaías com essa brasa. Uma está relacionado ao pessoal, a questão pessoal dele, a vida pessoal dele. A transformação e a necessidade de algo muito pessoal. 2 propostas. Algo pessoal, que é o quebrantamento, a renúncia, a confissão dos pecados, a restauração. E nessa visão tem esse objetivo, essa brasa tirada do altar para tocar em Isaías, para que ele fosse incendiado, aceso. Vem com 2 propostas. Primeiro, algo muito pessoal. Algo para trazer restauração para ele, algo para trazer uma transformação para a vida dele. Mas também existe uma outra proposta, que é de enviar Isaías, de conduzir Isaías a cuidar ou de fazer a vontade de Deus, que é o ministério de servir no reino, ou seja, cumprir o ID do Senhor. 2 objetivos que Deus toca em Isaías e faz com que ele seja incendiado pela brasa que foi retirada do altar. Então, amado, nós entendemos essa necessidade da igreja por inteiro, de nós, eu e você, a se atentar para esses objetivos. Ser queimado por Deus, ser tocado pela brasa viva do altar, ser incendiado, tem um propósito. Renúncia dos nossos pecados, a confissão dos pecados, a restauração da nossa vida, da nossa alma, da nossa espiritualidade com Deus. Vem com esse propósito, porque Isaías, ele necessitava deste toque, ele necessitava dessa brasa, desse incendiamento, e assim Deus o fez. Mas logo após ele ser incendiado também veio uma responsabilidade a Isaías. Quem eu enviarei? Isaías, após ser incendiado, ele diz: envia-me a mim. E existe esse plano de Deus para as nossas vidas. Existe esse propósito do Senhor para as nossas vidas. Primeiramente, uma transformação pessoal, íntima, e após isso nós transferirmos essa transformação a outros. O ministério de Jesus não é diferente. Primeiro ele vem no ministério de reconciliação, de transformação, de restauração. Por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário, nós somos sarados, curados, transformados.
mas também ele deixa uma responsabilidade: ide e fazei discípulos. O ministério de Jesus não é diferente da proposta que foi dada a Isaías. Mas, amado, eu entendo e eu sei que se manter incendiado, se manter aceso, se manter sempre no mesmo pique é uma dificuldade que nós temos. As circunstâncias da vida, as situações em que nós enfrentamos, em todas as áreas, em todos os lugares, temos dificuldades que se apresentam a nós, e essas dificuldades elas têm como objetivo de nos apagar, que é, eu não sei dizer, off fire. Como que fala aí, pastor Douglas? É isso aí? Fora do fogo. Que tem essa proposta, que tem esse objetivo de nos conduzir para fora do fogo. A circunstância, as dificuldades, os problemas em que nós enfrentamos, a nossa caminhada tem essa proposta de nos tirar do plano, do centro da vontade de Deus, que é sempre estarmos incendiados. E é uma dificuldade que nós temos. É uma dificuldade que nós temos de sempre estar acesos, sempre estar incendiados, sempre estar animados. Eu imagino o povo lá, os hebreus no Egito, e quando Deus levanta Moisés e fala: olha, vocês vão ser resgatados, vocês vão deixar de ser escravos. E sabe, quando eles começaram a ver os milagres, as coisas aconteceram, a fé deles foram crescendo, crescendo, crescendo. E saíram animados, atravessaram o Mar Vermelho e dançaram do outro lado. Dançaram do outro lado. Estavam animadíssimos, incendiados, com uma fé inegável, com uma certeza, com uma convicção. Mas o deserto, as dificuldades que se apresentaram a eles, fez com que essa empolgação, com que essa animação fosse se acabando aos poucos. E na nossa vida, na nossa caminhada, eu creio que também acontece isso. Por mais que isso não seja a vontade de Deus para as nossas vidas, por mais que essa não seja, esse não é o desejo de Deus para nós, o desejo de Deus para mim e para a sua vida é que eu e você esteja sempre aceso, sempre incendiado. Mas, como o povo no deserto, nós às vezes vacilamos, às vezes reclamamos, às vezes até mesmo murmuramos. Às vezes murmuramos, pecamos diante de Deus. E aí Deus, Ele precisa trabalhar em nós, precisa transformar a nossa vida, de tempo em tempo, trazer uma renovação para nós, para que nós pudéssemos, para que a gente esteja sempre animados. A renovação é algo que vem de Deus. Nosso Deus é um Deus que renova, que restaura alianças. Amém, amado? Ele renova, Ele restaura. É um Deus que, sabe, pense num Deus que ama demais renovar a aliança. Por isso que o nome da nossa igreja lá é Nova Aliança. Mas é um Deus que ama restaurar a aliança, de reacender, animar novamente, trazer de novo o fogo. E nós conhecemos alguns irmãos que só foi aceso uma vez, só conseguiu ser aceso uma vez, quando ele aceitou Jesus, ou quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ou quando aconteceu um encontro com Deus. Aí, mas com o passar do tempo, parece que vai se esfriando, não tem a mesma desenvoltura no ministério de servir, não consegue mais se desenvolver na igreja, não tem mais a mesma aplicação de tempo, a mesma dedicação na obra de Deus, no reino de Deus. E aí nós temos essa dificuldade, que é sempre estarmos acesos. Quero compartilhar com vocês um outro texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Algo que aconteceu com esse homem chamado Pedro.
mas que parece que também acontece conosco. Mateus 16, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia, vamos ler aqui. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Já já a gente volta na leitura aqui. Mas, amados, parece que Pedro está incendiado. Porque para ele receber uma revelação do próprio Pai. Porque Jesus ele vai dizer: olha, quem te revelou, quem mostrou para você que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, só pode ter sido o Pai. E ele está incendiado para ter essa revelação, para ter esse entendimento, mas parece que Pedro, logo após, parece que ele não permanece aceso assim. E olha a partir do verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que não me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amado, você consegue entender aqui que há pouquinho tempo atrás, parece que Pedro estava tendo revelação e dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus estava elogiando Pedro, falou: quem te revelou essas coisas foi o Pai. Mas pouco tempo depois, Jesus estava falando para esse mesmo Pedro, dizendo para ele: afasta de mim, Satanás, você está endemoniado aí. Afasta de mim. Pouco tempo depois, é a mesma pessoa. É o mesmo Pedro. E eu acredito, amado, que isso acontece não só na vida do Pedro. Eu acredito que acontece também conosco. Porque Pedro, uma hora ele estava aceso, incendiado. Outra hora ele estava tão apagado que permitiu que o inimigo falasse por intermédio dele. E é uma dificuldade que nós temos na nossa caminhada. E é por isso que nós estamos nessa conferência chamada On Fire. É por isso que o propósito e o plano de Deus para essa conferência é que a gente venha a ser incendiados e permanentes neste propósito. Nós não queremos algo volátil. Nós não queremos ora estar e ora não estar. Nós não queremos vir aqui à frente, se derramar, chorar aqui, lavar aqui o chão com as nossas lágrimas. E a partir do momento que a gente sair deste ambiente, que é um ambiente preparado, dar lado ou permitir que a nossa fé seja tão, mas tão pequena que não crê no Senhor Jesus. Porque as dificuldades estão lá fora. Você vai sair
tem os problemas lá fora. Sua casa, seu trabalho, as dificuldades que você tem, pessoais. Agora, eu creio, amado, que a proposta desta conferência é trazer esse entendimento, essa clareza para nós, que a gente venha estar sempre animados. É possível estar sempre animados? É. Parece que o apóstolo Paulo ele aprendeu a ter muito, a ter pouco. Parece que ele aprendeu. Estava tudo certo para ele. E ele estava feliz, ele estava alegre. Eu sei o que é viver farto. Eu sei o que é viver com pouco. Mas em todas as coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aprendeu e parece que nós também podemos aprender. Nós também temos possibilidade de sempre estar aceso. Se você tem sido um crente, amado, que de vez em quando você tem se apagado e que alguém tem que pegar te incendiar, em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai estar sempre aceso. On fire, em chamas. Em chamas. E essa mensagem, ela fala muito comigo, porque eu necessito de estar sempre aceso. Sempre aceso. Outrora era a pedra inicial. Depois era a pedra de tropeço. O Pedro. Uma hora ele era a pedra inicial. Daqui a pouco Jesus estava falando para ele, você é pedra de tropeço. E isso acontece conosco. Não tenho sombra de dúvida, mano. Mas em Pedro, algo foi revelado a ele. O próprio Pai revelou a Pedro. Mas nós temos hoje disponível a nós o Espírito Santo de Deus. E João 14, verso 26. João 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho feito. Se lá na ocasião de Pedro, o próprio Pai revelou a ele, nesta noite está disponível a nós alguém chamado Espírito Santo de Deus, que está neste lugar, que é conselheiro, aquele que nos aconselha, que nos direciona, o Espírito Santo, e Ele ensinará a vocês todas essas coisas. Amado, sabe quem vai nos instruir, quem vai sempre nos aconselhar, quem sempre vai estar a todo tempo, a todo momento, nos incendiando, nos colocando na direção da chama, Ele se chama Espírito Santo, e Ele está disponível aqui nessa noite. Mas às vezes a gente tem a dificuldade, amado, de ouvir o Espírito Santo. E é uma dificuldade que acontece às vezes. Alguns são mais sensíveis, outros têm um pouco mais de facilidade. Eu estava ministrando na igreja esses dias sobre isso. Parece que existe uma surdez espiritual, uma dificuldade de conseguir ouvir, porque se você não conseguir ouvir o Espírito Santo, você não vai conseguir de forma nenhuma seguir as orientações e as direções dele. Como é que poderemos ser incendiados, sendo que se de repente o Espírito Santo está falando, direcionando, está impulsionando, e às vezes a gente não consegue ouvi-lo claramente, e aí existe essa dificuldade. E por conta dessa dificuldade de ouvir, muitas vezes temos consequências. Muitas e muitas vezes sofremos consequências, pagamos um alto preço por não ouvir o Espírito Santo, não dar ouvido a Ele. Se para Pedro estar incendiado é porque ele ouviu o Pai, para mim e você estar incendiado, nós precisamos ouvir o Espírito Santo.
Eu estava compartilhando lá esses dias, no mês de setembro do ano passado, a gente fomos para um congresso em Cuiabá. Setembro do ano passado, nós fomos num congresso em Cuiabá. E depois do congresso a gente foi para um sítio lá, uma fazenda assim, top, muito, muito bom. E a casa onde eu estava, irmãos, um sítio, não tinha internet. Não tinha internet. A casa, pastor Irineu, que tinha internet, era 1,5 quilômetro mais ou menos. Aí estava eu, meu tio, Vinícius e mais um pastor. Aí eu tinha que resolver umas coisas aqui, precisava de internet, né? Para ver se tinha caído alguns Pix. Caiu agora. Deixa eu desligar aqui, irmão. Misericórdia. Pronto. E aí, o que aconteceu? A gente saiu e foi até aquela casa, 1,5 quilômetro, com uma espingardinha de pressão assim nas costas. Lá tem onça, lá tem jacaré, lá tem tudo, irmãos. Lá para o lado de Cáceres, Poconé. Quem conhece aquela região lá? Lá para aquele lado lá. E aí a gente saiu com uma espingardinha de pressão assim, cortamos assim na estradinha de terra e fomos embora lá. Resolvemos, ficamos lá mais ou menos 1 hora. E na volta a gente falou o seguinte, viu? A estradinha de terra é mais longe. Se a gente cortar por esse mato aqui, assim, nós vai sair lá mais rápido. Nós tá com uma espingardinha de pressão mesmo, né? Vai dar certo. E a gente cortou por aquela estradinha, por meio daquela mata fechada assim, e foi embora. E andou. Daqui a pouco a gente para e fala assim, gente, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. E na minha cabeça, assim, estava certo, era uma certeza que a direção certa era para a direita. A gente parou assim, eu falei, gente, vamos certo aqui, vamos para cá. E o pastor Lindomar falou assim, não, pastor Tiago, a direção certa é para lá. Eu falei, não, é para cá. E alguns dos irmãos conhecem, sabem o quanto eu sou perseverante. Um pouquinho perseverante. E eu falei assim, não, é para cá. E o pastor falou, não, é para lá. E o Vinícius, né, estava junto com a gente, falou, não, tem que seguir meu pai. O pastor Lindomar, então tá bom, pastor, vai por aí que a gente vai por aqui. E eu peguei o Vinícius fiel, né, bênção de Deus. Caminhou comigo ali para o meio daquela mata e a gente entrou. E o pastor Lindomar, mais o meu tio, entrou para o outro lado e foi embora. E a gente andou. Perdido. Ai, perdido. Só sei que depois de uns 40 minutos, 1 hora andando, a gente saiu do outro lado, um lugar, mas muito longe, totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Depois a gente voltou, passou de novo pela mesma casinha da internet, e aí voltamos pela estradinha de terra, certinho. A hora que eu cheguei lá na casa, no sítio, lá, estava todo mundo gritando, Tiago! O pastor já estava pegando uma moto para sair correndo atrás, para buzinar, né? Porque é um perigo, andar perdido é terrível. Mas, amado, por que eu estou contando essa história? Simplesmente porque naquele dia eu não quis dar ouvido. Naquele dia eu não quis ouvir, eu não quis aceitar uma direção. Sabe o que é você ter certeza que a direção que você estava indo era certa? Certinho, não tem erro. Eles vão se lascar daquele outro lado lá. E eu estou certo aqui, vou sair lá primeiro que eles, depois eu vou tirar uma onda deles. Hoje, sabe quem que tira a onda de mim? Mas, amado, a verdade é que eu não quis dar ouvido. Se eu tivesse dado ouvido, o pastor Lindomar, muito mais experiente, serviu o exército. Até me mostrou uma lógica, disse, não, pastor Tiago, está aqui, o riozinho desce aqui, ele sempre desce, ele não sobe. Ai, amado, até me deu uma lógica e eu não quis ouvir. Em vez de ouvir o mais experiente, fiquei perdido. Agora, além de estar perdido, amado,
Eu levei o meu filho para se perder junto comigo. Você dá risada, mas o negócio é sério. Quando você não dá ouvido ao Espírito Santo, você se perde e pode conduzir outras pessoas a se perder também. Porque os problemas, as dificuldades dessa vida, elas têm esse objetivo, nos afastar do caminho do fogo, do caminho da chama, do caminho do avivamento. Tem essa proposta. As dificuldades, os problemas em que nós enfrentamos. Agora a pergunta: será que você tem ouvido a voz do Espírito Santo de Deus? Ou será que você tem caminhado por caminhos perdidos? Ou você tem caminhado por caminhos que tem te apagado, que tem deixado você preocupado, que tem deixado você triste, que tem deixado você abatido? Para a gente ser incendiado, nós precisamos ouvir, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas essas coisas. O Espírito Santo de Deus é que nos ensina, é Ele que nos direciona. Quando permitimos que nossas vontades falem mais alto do que o desejo, o plano de Deus, sofremos a consequência. Pagamos um preço altíssimo. Agora no verso 24. No verso 24 de Mateus 16. Há uma orientação. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pedro, ele passa por uma transformação, porque Pedro, ele é alguém que ele está disposto a matar por causa de Jesus. Você lembra da história de Malco? Eu não sei de onde ele arrumou a espada, mas eu acho que ele andava armado. Mas ele queria arrancar a cabeça do camarada e ele conseguiu arrancar só a orelha. E ele estava disposto, falou assim: não, eu vou matar por causa de Jesus. Mas depois que ele passa por uma transformação, depois que ele tem uma verdadeira conversão, Pedro está disposto a morrer por causa de Cristo. E há uma diferença muito grande, amado. Você e eu, nós precisamos estar dispostos a morrer. Estar dispostos a morrer por causa de Cristo, estar dispostos a se entregar, a mergulhar, a viver intensamente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que as nossas atitudes sejam atitudes de cada vez mais e mais se aproximar da morte. Os nossos desejos, negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz, cruz. Pegue a sua cruz aí, amado, e segue Jesus. Direções de Deus para as nossas vidas. A verdade é que nem sempre a gente consegue ter essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo e pagamos um alto preço. Amados, meu trabalho, vou fazer aqui uma propaganda. Eu sou especialista em sistemas contra incêndio. Não é só eu não, a Laís e o Lucas também é. Os dois estão ali. Especialista em sistemas contra incêndio. Tem tudo a ver com a ministração on fire. Essa é a minha profissão. E eu dedico, faço isso com muito amor. Desde projeto, amém, irmãos? Desde projeto, instalação, vendas de equipamento. Mas, amado, a verdade é que nessa minha profissão eu tenho uma função, que é a prevenção de combate ao incêndio. Prevenção. Instalar extintores, instalar sinalizações de rota de fuga, instalar hidrantes, instalar sprinklers, instalar alarmes de incêndio, instalar detectores de fumaça. A minha função naquilo que eu trabalho é ter essa prevenção, de auxiliar
auxiliar com o meu trabalho é a prevenção contra incêndio, com os equipamentos. Mas, amado, eu creio que muitas vezes nós não somos incendiados. Muitas vezes nós não estamos acesos. Nós não estamos on fire. Justamente porque nós instalamos alguns dispositivos contra incêndio na nossa vida. Às vezes instalamos ali um extintorzinho, a hora que Deus quer incendiar, você já pega o extintor, já apaga o fogo. Quando está começando a sair uma fumacinha, tem um alarme tocando assim, ei, ei, ei. Mas parece que a gente instala alguns dispositivos na nossa vida, alguns dispositivos contra esse incêndio. E quais são esses dispositivos que nós instalamos na nossa vida? Muitas vezes são dispositivos chamados mágoas. Muitas vezes são dispositivos chamados saudades do mundo. Você sabia que tem gente que tem saudade do mundo? Ainda tem vontade, quando ele olha aquela bagunça, aquela baderna, assim, oh, que vontade de estar lá. Amado, tem gente que tem vontade. Quando escuta aquela música assim, tocando, hoje eu sou ladrão. Já quer logo escutar. Sabe o que é isso? É saudade do mundo. Mas a verdade é que são dispositivos, amado, que não permitem um incendiamento completo nas nossas vidas. E nós precisamos nos livrar, diferente de uma empresa, diferente de um lugar que tem a necessidade de ter esses dispositivos de segurança. Na nossa vida, precisa ser arrancado esses dispositivos. E se de repente você tem instalado esses dispositivos da sua vida, mágoas, saudade do pecado, a insubmissão. Quando a pessoa é insubmissa, é um dispositivo que ela não consegue incendiar, ela consegue apenas, se abrasar ali, daqui a pouco apaga. A insubmissão. Então, para que a gente venha a ser incendiado, para que nós venhamos pegar fogo, para que a gente venha estar on fire, nós precisamos desfazer desses dispositivos, arrancar. Qualquer tipo de alarme de incêndio da nossa vida precisa ser arrancado. E nós precisamos ser um alarme para o mundo, dizendo que aqui está acontecendo fogo. Arrancar essa sireninha chata. Oh, sireninha chata. Semana aí, nós estávamos numa correria lá. Eu estava fazendo uma instalação numa fábrica grande. Eu e a pastora G. A pastora G, ela que manda lá e eu sou ajudante. E aí estava instalando lá na fábrica lá e corre daqui. Depois tudo prontinho, eu fui instalar o alarme. Aí tinha umas 2 sirenes que estavam tocando. E eu saí caçando essa sirene. E falei, G, liga. E eu saía procurando, achei, encontrei. Quando eu encontrei a bendita sirene, eu fui lá e passei o alicate nela, cortei ela, porque ela não era para acionar. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é exatamente isso. Retirar alguns dispositivos, algumas coisas que tem, você mesmo instala. Não é ninguém que vai aí e fala assim, não, é você que pega com carinho. Sabe o pecadinho de estimação? Não sei se aqui tem. Tem aquele pecadinho de estimação. Você pega e fala assim, não, esse daqui está tudo certo, não tem problema nenhum. Está tudo bem. Esse é um dispositivo que não te deixa ser incendiado. Por isso que é tão importante o quebrantamento, reconhecer que nós necessitamos do Senhor e que precisamos dele. Além de ter um avivamento, de estar em chamas, nós precisamos entender que o propósito de Deus para as nossas vidas é que essa chama venha a ser crescente. Que o incendiamento que Deus tem para nós, o avivamento que Deus tem para as nossas vidas não pode ser algo
nem temporário e nem estagnado. Precisa ser algo crescente. Eu confesso para os irmãos que eu não sou mais o mesmo. Há 2 anos, há 1 ano, há 1 mês, não sou mais o mesmo. Eu tenho buscado ao Senhor, tenho buscado a Ele, tenho orado ao Senhor para que Ele venha me incendiar cada vez mais. E a sua busca pelo Senhor, meu amado, vai fazer que você se incendeie. Que você tenha revelação de Deus. Quantas e quantas vezes nós perdemos a revelação de Deus, a sensibilidade. Pedro parece que logo depois de ter uma revelação, ele perdeu a sensibilidade. Perdeu a sensibilidade e permitiu. Segundo Coríntios, para me encerrar, existe uma tentativa de Paulo a fazer com que, a direcionar a igreja a se manter aceso. Segundo Coríntios, verso 3. O apóstolo Paulo ele faz aqui um esforço para revelar, mostrar que o avivamento não deve ser apenas permanente, mas também crescente. Segundo Coríntios 3, verso 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente, não será o ministério do Espírito Santo ainda maior, ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação à glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Parece que o avivamento de Moisés, aos poucos ele se desvanecia. No verso 13, nós lemos até o verso 11, no verso 13 diz assim: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até os dias de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amado, você entende que o plano, o propósito de Deus não é que você seja apenas incendiado, mas que essa chama, que a proposta que essa comunidade está trazendo hoje, nessa conferência On Fire, é fazer com que você venha incendiar, mas que esse incendiamento, com que essa chama, ela venha a ser crescente. Esse é o plano de Deus para a sua vida, esse é o propósito do Senhor para você. Mas segundo a palavra que foi ministrada hoje aqui, amado, eu gostaria de convidar você a arrancar, retirar alguns dispositivos da sua vida. Não há possibilidade, não tem forma nenhuma da gente avançar, de a gente crescer nesse sentido. Aquilo que essa igreja necessita, nossa igreja lá em Sorocaba também tem necessidade. Principalmente com os jovens, mas não é só com os jovens. É também com a comunidade, de uma forma geral. Ser incendiado, porque Deus não chamou você para você ser volúvel. Deus te chamou para você ser crescente. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. E eu quero te dar essa oportunidade hoje, amado. Porque de repente tem alguns dispositivos aí instalados em você. Não sei quais. Mas sabe de uma coisa que eu tenho certeza? Que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Ah, como eu tenho certeza disso.
Agora, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus está trazendo hoje como proposta para você, é de você ser incendiado. De glória em glória, de chama em chama, de fogo em fogo, de avivamento em avivamento. Há pouco tempo atrás aconteceu um avivamento lá nos Estados Unidos. Eu não sei nem falar o nome da cidade lá. Misericórdia. E a minha oração é que aquele avivamento, amado, não fosse só apenas algo momentâneo. Quando eu estava vendo aquilo acontecendo, eu queria que aquilo fosse algo, sabe, concreto, algo que permanecesse, algo que transcendesse as nações, para que chegasse até nós. A minha oração nessa noite é que essa conferência chamada On Fire não venha trazer apenas um avivamento para você, ou que você venha e se incendiar hoje aqui só. Não. Nós precisamos ser incendiados por Deus. E eu quero te dar a oportunidade, amado. Se quiser, pode apagar a luz aí. Eu quero te dar a oportunidade. Porque Isaías, amado, quando ele tem a visão, uma das coisas que Isaías faz é: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, porque eu habito no meio de um povo terrível. Parece que Isaías tinha alguns problemas da sua alma. Claro. Algo muito claro que Isaías tinha. E hoje eu quero te dar a oportunidade de você se posicionar diante de Deus. E você mesmo que colocou esses dispositivos em você, você mesmo retirar, você mesmo tirar, você mesmo tirar qualquer tipo de alarme, qualquer tipo de extintor, qualquer tipo de detector de fumaça. Deus tem um propósito hoje aqui, e esse propósito é manter você aceso. Mas você precisa se posicionar, meu amado. Você precisa se posicionar. Se tem algumas mágoas que de repente você tem permitido que esteja te atrapalhando, sabe? Mágoas com os irmãos, mágoas com a família, mágoas com o pastor, mágoas com os vizinhos, mágoas no trabalho. São dispositivos instalados que não vai permitir você incendiar. Mas essa noite é necessário você arrancar, é necessário você tirar, é necessário você colocar para fora. Eu não quero mais, eu não aceito mais esse dispositivo. E se você deseja, amado, ser incendiado, eu gostaria de pedir para você retirar, se quebrantar na presença de Deus, se lançar, dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Oh, amado, como eu quero ser cada vez mais e mais incendiado. E como eu tenho necessidade de hoje ser renovado juntamente com você, pelo Espírito Santo de Deus, que está neste lugar. Ele está aqui. Nós podemos sentir a presença dEle. Mas Ele não vai operar em você se você não tiver coragem de tirar alguns dispositivos. São responsabilidade sua. Aquilo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele morreu lá na cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados, transformados. Isaías nunca mais foi o mesmo. E eu quero profetizar aqui nessa noite: nós nunca mais seremos os mesmos. Sabe o que acontece com Isaías? Isaías passa a ter revelação, Isaías passa a ter intimidade, Isaías passa a ter uma vida mais próxima do Senhor. Eu quero isso. Ah, como eu quero. Ah, como eu quero dizer para o Senhor: Senhor, eu sou cheio de erros. Ah, Senhor, eu sou cheio de falhas. Eu gostaria de convidar você a orar comigo. Curve a sua cabeça aí onde você está. Curve a sua cabeça aí. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes nós não somos sensíveis à sua voz. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes a gente não consegue ouvir
claramente as suas direções e pagamos um preço muitas vezes, Senhor, por isso. Mas nesta noite, Senhor, nós nos posicionamos com o nosso coração quebrantado, Senhor. Nos transforma, Senhor. Ai de mim, Senhor, ai de mim, que sou homem, cheio de erros, cheio de falhas. Ai de nós, ó Deus, porque somos cheios de erros, cheios de falhas, sim, Senhor. Mas a Tua palavra, Senhor, nos direciona, ela nos orienta, Senhor. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E que nessa noite de hoje, Senhor, a graça transformadora venha nos pegar de jeito. A graça transformadora venha nos incendiar, venha nos arrebatar, Senhor, para mais perto de Ti. Graça transformadora, tenhas liberdade nesse lugar, Senhor.